Sejam bem-vindos à sexta temporada do programa Zine Negócios, com um oferecimento do Sicredi e também da Crescento. E no mês da mulher, nada mais justo do que receber aqui para conversar comigo a presidente da Abrazel, entidade essa que comemora a sua unidade Zona da Mata 25 anos em 2024 e a Abrazel Nacional já se vão aí quase 40 anos. Presidente Fran, seja muito bem-vinda ao programa Zine Negócios. É um prazer estar aqui, Alexandre, falando aí para essa galera do Zine, super audiência, para a gente compartilhar aqui, trazer muita novidade, né? Trazer também histórias da nossa vida, da nossa jornada ao longo de Abrazel, ao longo dos negócios. Então, é uma honra estar representando aqui, e principalmente no mês da mulher, claro, mas honrada a gente fica de estar sentado aqui nessa cadeira. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E eu quero começar por uma pergunta muito simples. O que significa a Abrazel e a quem ela se destina, Fran? A Abrazel é uma entidade representativa na qual nós estamos aí falando para os empresários do setor de alimentação fora do lar. Então, quando a gente fala em empresários, né, empresas do setor de alimentação fora do lar, nós estamos falando de bares, restaurantes, lanchonetes, padarias, confeitarias, buffets. Também para quem é microempreendedor, que está empreendendo neste segmento dentro de casa e que é uma realidade. Então, a representatividade institucional nesse sentido ela é extremamente ampla, porque nós vamos de A a Z, desde uma empresa consolidada, de grande porte, como churrascarias, que a gente vê e a nossa cidade tem N empresas que a gente pode destacar, até uma senhorinha ou um senhorzinho que está fazendo um bolinho em casa ou um salgadinho, quem sabe até uma coxinha, né? Que a gente já sabe isso aqui, que no Zine Cultural rola a história da famosa coxinha. Exatamente. Mas então o mais importante é esclarecer essa representatividade que ela é muito grande, muito ampla. E, através disso, a nossa entidade tem esse papel dessa representatividade para que a gente possa mostrar para as autoridades, né, formas diferentes de se empreender, mas com o mesmo objetivo. Todas essas pessoas sobrevivem da mesma atividade fim, que é vender comida. Não importa se é uma empresa de grande porte ou se o empreendedor está dentro de casa, né, sendo um MEI ou não um MEI. Então, existe todo esse caminho, todas essas formas de se empreender. E cabe a nós levarmos isso a conhecimento, conforme estamos fazendo aqui, e mostrar essas condições diferenciadas. Então, a gente faz esse trabalho aí junto à Abrazel. E essas empresas que se associam à Abrazel, a gente pode chamar de associado, de filiado, como que funciona? A gente costuma dizer associados. Associados. Hoje, aqui em Juiz de Fora, a gente está aí mais ou menos uma média de 150 a 160 associados na entidade, né? Aí estamos aí no mercado há 25 anos em Juiz de Fora, fazendo histórias, como dizem. E você falou em números nos associados. Quantos devem ser aí os números de alimentação, restaurante, bar? Você tem uma noção por alto, assim, Fernando, do que a gente está falando em Juiz de Fora, que é uma cidade muito rica. Sim. Até o Gueminho Bernardes, humorista lá do TQ, ele sempre brincava que o sonho do Juiz Forano era abrir uma venda de coxinha, né? Ele sempre brincou com isso, de tanto o volume de negócios, casas de salgados, e agora também com os bares mais do que nunca, a gente como uma cidade universitária também. Qual a estimativa que a gente tem na cidade? Então, hoje nós podemos considerar aí uma estimativa de 4.000 CNPJs, ou seja... 4.000 CNPJs em alimentos e bebidas. Então, nós estamos falando aí de um número formalizado, mas existe a informalidade, sim, que é muito alta. E é importante a gente destacar ainda que o pós-pandemia, uma das agravantes que nós tivemos no nosso setor, porque isso refletiu muito na questão da mão de obra, é que muitas pessoas que ficaram desempregadas, né, independente do setor que elas estavam,
elas tentaram sobreviver de alguma forma. E a primeira atitude que essas pessoas tiveram foram fazer comida em casa para vender. Era o resultado mais rápido que se tinha para fazer. Então, isso criou-se, vamos dizer assim, aumentou a concorrência, né? E aumentou também pessoas se despertando por novas possibilidades de negócio, né? E, a partir dali, alguns seguiram, outros só utilizaram isso naquele momento de necessidade, mas muita gente prosseguiu. Então, ainda existe esse percentual que a gente tem que estar mapeando ainda, né, para conseguir ter números mais exatos e precisos desses empreendedores que não são formalizados. E as pesquisas também são uma constante da Abrazel, são. Né? Nós fazemos pesquisa a nível nacional e regional. E qual que é a importância de resposta nessas pesquisas? Inclusive, aproveitando o canal, se você me permitir, né, já que a gente vai falar com o pessoal, qualquer dono de empresa do setor de alimentação fora do lar pode responder nossas pesquisas. Elas são feitas mensalmente, né? E, através desses números, é que nós conseguimos criar dados para demonstrar para o governo e até para a imprensa os números de quem empreende. Né? Se teve lucro, se não teve, igual agora nós estamos aí muito próximo, né? Apesar de estar no mês da mulher, mas a gente já está próximo aí da primeira data comemorativa, que é o Dia das Mães, um dos melhores, uma das melhores datas de faturamento. Então, nós fazemos pesquisa para entender qual a expectativa. Então, é uma pesquisa prévia e uma pesquisa pós, para saber, de fato, quanto isso atingiu. E as pesquisas da Abrazel têm sido referência para os veículos de comunicação de um modo geral. Que, a partir de agora, se você prestar atenção em alguns jornais de TV, vocês vão ver que a Abrazel é citada como fonte de referência com os percentuais festivos. No Carnaval, a gente teve uma grande matéria na TV, onde foram citados os índices que a Abrazel fez pesquisa, né, das expectativas de venda no Carnaval aí Brasil afora. E como é que faz para se tornar um associado? Então, para se tornar um associado, é só fazer contato conosco através do nosso departamento comercial, que depois a gente deixa aqui. Está na tela. Então vamos colocar aqui, vocês podem acessar o WhatsApp que vai ficar aqui na tela, falar com a nossa executiva comercial, que ela vai dar todos os passos. Vocês vão receber um link e vão preencher esse link. Né? Quem quiser falar diretamente com a nossa executiva comercial, quem quiser também, através do site da abrazel.com.br, tem um link escrito associe aqui. Você clica ali e, quando você coloca a sua cidade, a sua inscrição já cai direto na nossa base e a gente acessa e faz o contato. Mas o mais importante, quem fizer a afiliação através do link do site tem que deixar o telefone de contato, para que a gente possa retornar e levar os demais detalhes para finalizar a filiação na associação. Bacana demais. A gente estava falando aí sobre como surgiram iniciativas dentro da gastronomia no período pandêmico e como vocês também, a Abrazel, foram um braço direito dessas pessoas, desses empreendedores, na formalização e guiando eles, aqueles que desejaram se profissionalizar, por seguir de maneira competente no mercado. Agora, uma história bacana que eu queria que você me contasse também é do pós-pandemia. Hoje, a gente encontra na cidade diversos parklets, que são as áreas de vaga de carro, que são ocupadas pelo estabelecimento comercial, né, destinado a alimentos e bebidas, bares, restaurantes, que eles têm a oportunidade ali de legalmente, junto a todos os órgãos competentes, poder explorar aquela área para servir seus clientes. Como se deu essa iniciativa e, principalmente, de que maneira a Abrazel fez com que isso se tornasse uma realidade? Então, hoje, o nosso diálogo com o poder público é muito aberto. Tanto no executivo quanto no legislativo, nós temos excelentes relacionamentos para levar as demandas. E eu converso abertamente com eles quando tem dissabores e quando tem sabores também.
né? Então, a gente tem que saber elogiar. E o meu ponto forte, modéstia à parte, é esse, né? A gente tem que fomentar mais elogios e sorrisos. Mas o que acontece? Os Parklets já eram um anseio, aí eu vou falar um pouquinho de mim, não só da Abrazel, mas era uma coisa que eu já idealizava há muitos anos. E Juiz de Fora teve um modelo... Só um minutinho, Fran. Se de repente você está assistindo o podcast, está vendo a Fran, está falando assim, eu conheço essa presidente da Abrazel. A Fran dirigiu, junto com a família, o A Priori e a Estância Dom Viçoso no Alto dos Passos. Então, pode ser daí que você esteja se lembrando da Fran. Exatamente. Então, lá da época do A Priori, você já namorava um Parklet? Eu já visualizava isso, porque eu acompanhava essas ideias de intervenção urbanística em várias outras áreas do Brasil. A Vaga Viva, que eles chamavam. São Paulo já tinha, BH já era uma realidade. Eu ficava assim, gente, Juiz de Fora é muito atrasado, que coisa linda, como que enfeita a cidade e tal. E aí, naquela época, começou a surgir alguns burburinhos. E, na época, eu nem era atuante, nem tão presente na Abrazel mas eu acompanhava. Você era uma associada. Eu era uma associada, mas não tão participativa. Só que aí houve um movimento, eu não tenho certeza das partes envolvidas, não sei se a Abrazel estava efetivamente envolvida, mas eu acompanhei que houve um experimento ali na Rua São Mateus, onde envolveu São Bartolomeu na época. E fizeram um fim de semana. Um teste, montaram um Parklet, que na época não se chamava Parklet, né? Tinha um outro nome que até o final da entrevista eu lembro. Isso, acho que foi o projeto Vaga Viva. Eu acho que foi isso. E aquilo ali ficou lindo, ficou surpreendente, mas era um projeto até em parceria com a UFJF, com o pessoal dos cursos de arquitetura. Houve envolvimento também da Secretaria de Urbanismo, do próprio Legislativo, que chegou a fazer um projeto de lei, mas não seguiu. Ficou aquilo parado. Agora, com a pandemia, no pós-pandemia, e com as recomendações mundiais que os lugares melhores para se ficar e mais seguros é área aberta, arejada, o Parklet se tornou uma necessidade, né? E aí os movimentos que surgiram também fora do Brasil, onde houveram situações que o nosso setor, os bares e restaurantes, eles pararam de atender dentro e o poder público concedeu a utilização do espaço público, que seriam calçadas e ruas que foram divididas entre carros para que o empresário tivesse condição de continuar a trabalhar com medida de segurança. E aí tudo isso foi influenciando. Então, o nosso diálogo, e aí houve a percepção de uma das vereadoras, né, que foi a Laís Perru, porque primeiro o projeto nasceu de um decreto do Executivo. E para que ele pudesse ser perene, houve uma iniciativa do Legislativo através da vereadora Laís, que foi e transformou isso em lei. Então, foi uma grande conquista para o nosso setor, inclusive até vamos dizer assim, um reconhecimento das autoridades de dar oportunidade aos empresários de recuperar um pouco dos prejuízos, porque nós ficamos muito tempo fechados. Aumentou a área útil. Aumentou a área útil. Ó, ponto para a Laís, beijão para você, parabéns por transformar isso em algo que seja positivo, uma herança positiva. Uma herança, exatamente. Nesse momento. E é importante a gente esclarecer que a legislação do Parklet, para quem quiser conhecer, ela não é exclusiva para bares e restaurantes, mas são os empreendimentos que mais se consolidaram e que efetivaram a criação do Parklet. Então, outras manifestações culturais podem ser feitas em alguns espaços públicos, outros tipos de negócios também. É só procurar ler a lei direitinho e se antenar. Então, uma das principais missões, se eu posso dizer dessa forma, da Abrazel está antenada ao contemporâneo e ver o que ela pode facilitar na vida do empreendedor de alimentos e bebidas. É o tempo inteiro assim, Alexandre. A gente trabalha sempre em cima do que a gente pode melhorar, o que a gente pode ajudar, né, através de conhecimento, aplicar, compartilhar principalmente isso com as nossas autoridades, né, para poder a gente transformar isso numa realidade. A gente
quer facilitar o empreender. A missão da Abrazel é facilitar para quem empreende. Então, esse é o nosso papel principal. E existem encontros frequentes? Como que vocês trocam informações com os associados? Nós temos um grupo exclusivo de associados proprietários, né, onde essa comunicação é diária, então se tiram dúvidas, indicam referências de prestadores de serviço. Esse é o grupo diário de WhatsApp, exclusivo de proprietários. Temos um grupo de WhatsApp exclusivo da Abrazel que se chama Mercado Abrazel, onde eles fazem negócio entre eles. Eles compram e vendem equipamentos, fazem indicações, recomendações, então isso facilita também muito o dia a dia do empreendedor. E nós temos os encontros presenciais que nós retomamos esse ano. Nós tivemos um primeiro encontro na semana passada. Geralmente, os encontros acontecem em uma das casas dos nossos associados. E semana passada nós ficamos muito felizes, que foi um evento muito grandioso que aconteceu no Reza Forte. E foi um momento, como eu digo, maravigold. Maravigold, com muitas pessoas legais, muita troca de experiência, muito bate-papo e network. Ali é um momento onde eles conversam entre si, se distraem, trocam as ideias. Nossa, mas no meu negócio aconteceu isso. Ah, mas no meu também. Como que você resolveu? Então, isso faz muita diferença para os resultados dentro da empresa. Ah, então, se o meu colega fez, deu certo, vou pegar essa informação que ele me deu e vou aplicar. E aí surgem também novas amizades que vão além dos negócios, né? Com certeza. E é uma grande oportunidade para oxigenar essas relações, Sim. Visto que empreender em bar e restaurante é muitas das vezes assim, você abrir mão do seu fim de semana, você abrir mão de feriado, você abrir mão do convívio social para além do seu estabelecimento comercial. Com certeza. Isso que você falou é extremamente importante. Por quê? Uma das características cruciais do nosso setor o empresário tem que ser de tudo um pouco. Ele tem que ir no mercado, ele tem que criar o cardápio, às vezes ele tem que cair na produção porque faltou alguém, o motoboy deixou na mão, então ele tem que sair no carro dele ou na moto para fazer a entrega. E aí, a hora que ele está em casa descansando, alguém liga que a fritadeira deu pane, isso é meia-noite, então quem que vai arrumar, como é que eu vou resolver? Ele acaba tendo que ser tudo dentro do negócio, né? Porque as empresas, elas têm uma característica muito comum, elas são pequenas, muitas vezes negócios familiares. Então, acaba que isso gera, literalmente, esse desgaste do dia a dia. Você tem que estar atento a toda hora. E aí acaba que, nesse momento que a gente reúne, né, que nós reunimos todo mundo, é um momento de descontração, é um momento leve, é um momento que se faz negócios, porque nessas reuniões nós chegamos a convidar, no máximo, até 3 parceiros que queira falar com os associados de uma forma leve, suave, né? E uma venda feita dessa forma tem grandes chances de acontecer, né? Fazer uma apresentação, de algum produto, degustação. Degustação. No Reza Forte nós tivemos a degustação dos produtos da Soberana, tivemos degustação de doces saudáveis de um associado nosso que adora doces saudáveis. Adora doces? Adora doces saudáveis. Adora doces saudáveis. Legal, você não conhecia Legal não. mesmo. E, opção vegana, sem glúten, sem lactose. Tem 2 unidades em Juiz de Fora. E é um mercado que está em alta, né? E é um tipo de gastronomia que não pode ser feito em qualquer cozinha, porque senão você tem contaminação cruzada. Exato. Então, é importante até o consumidor saber disso, que quando ele está num local que ele vai consumir, ele tem realmente, de fato, que saber se essa produção é feita exclusivamente num espaço reservado para que esses produtos sejam feitos assim. E a Adora é uma empresa que fornece isso também para outras empresas e para o consumidor final. Entendeu? Ou seja, você coloca o empresário na cara do gol. Na ele cara tem que do buscar Exatamente. um doce sem glúten para um cliente ou dele. adaptar o negócio dele, porque é um outro investimento, é uma outra cozinha,
são profissionais especializados, ao passo que ele já tem alguém para entregar o produto para ele, entendeu? Bacana demais. E uma curiosidade, Fran, o cara que está fazendo cachorro-quente, ele paga a mesma mensalidade de uma churrascaria rodízio que todo mundo conhece na cidade? Não, nós temos aí um preço de associativismo diferenciado, né, para microempreendedor individual e para os CNPJs. São preços de associativismo que são preços, vamos dizer assim, simbólicos. Por que a gente fala simbólico? Porque a Brasel ela tem benefícios para o associado. E se o associado ele utiliza esse rol de benefícios, a Brasel passa a ser um investimento. Porque o que ele vai economizar usando esses benefícios paga a mensalidade dele e ainda sobra dinheiro no caixa dele. Fora o capital social, que é o que você acabou de falar aí desses encontros, né? Os encontros, o network, né? As indicações que a gente faz, inclusive as notícias que nós damos, né? Todo o conhecimento, tudo que a gente tem que falar com eles é algo que é consolidado, que é certo, que não está errado. Então, essa credibilidade também... E é algo que eu tenho certeza que acontece também nesses grupos, que é tão importante quanto, que é a desindicação, né? Que é você falar, olha, determinada marca, determinado profissional, ou até mesmo clientes estão praticando golpes na cidade. Cria-se uma rede de fortalecimento, né? Antifraude. Um antifraude orgânico, vamos chamar assim. Essa questão aí do golpe é algo que está muito em alta. Puxa vida. Olha, estou para te falar que toda semana tem alguém falando, pessoal, recebi um pedido aqui assim, assim, assado, cuidado. Aí o outro, nossa, esse mesmo aqui me passou agora, fica atento, já manda foto. Isso aí, com certeza. E também quando uma prestação de serviço não está à altura, né, comenta-se, fala-se que não foi feliz com aquela contratação. Então, pede para que quem está possivelmente contratando aquele serviço olhe com outros olhos, né? Para não ter o mesmo problema. E você destacou aí sobre os benefícios que podem ajudar, inclusive, na economia, na gestão dos negócios. Sim. Quais que você se lembra e quais que você pode trazer à luz para a gente? Um dos melhores benefícios que nós temos são as taxas, né, as tarifas de cartão. Então, para as empresas que utilizam os cartões da linha voucher, que é Ticket, Alelo, Sodexo e Bem, geralmente a prática aí do mercado vai de 7%, 8%, podendo chegar até 17%. E para quem é associado à Brasel, essas taxas chegam no máximo a 4,5%. Gente, que beleza! Né? E aí, assim, é uma questão do empresário fazer uma continha básica do faturamento dele em relação aos recebíveis dessas bandeiras, né? E ver que vale a pena. Com certeza. Além das bandeiras dos vouchers, nós temos também taxas especiais na GetNet Santander, que é 0,79 no débito e 1,79 no crédito. Fran, se a gente se associar, nós somos obrigados a ter isso? Não. Todos os nossos benefícios são liberalidades. Mas, obviamente, que se você utilizá-los, você vai haver um retorno muito favorável no seu caixa. Além dos benefícios, nós temos parceria com Faculdade de Gastronomia, que é a Ensine Despropam, uma grande parceira da Brasel. Sim. E hoje o gargalo do nosso setor, principalmente no pós-pandemia, é a mão de obra. Então, assim como as fraudes, a questão da reclamação, da falta de mão de obra e falta de capacitação é o nosso maior desafio a nível nacional. Então, isso não é um privilégio de Juiz de Fora, né? Não, de forma alguma. Isso aí é a nível nacional. E essa carência da mão de obra e a falta de capacitação é algo normal, vamos dizer assim. Mas o nosso desafio, eu costumo falar com os empresários, é o seguinte: tem que partir de nós, empresários. Na hora que alguém chegar com um currículo, por mais que você esteja assim, meu Deus, eu preciso de um cozinheiro, de um chapeiro, de um gerente, veja se ele tem a capacitação. Se não tenha, passe a fila ou fale, olha, vá se capacitar porque o mercado está assim, está assado. Porque as pessoas ainda têm uma certa resistência e falam assim, eu não dei certo na vida, fui ser cozinheiro. Não dei certo na vida, fui ser garçom. E não é assim.
Hoje você tem que ter um mínimo de instrução. O mundo exige isso. Hoje dificilmente você vai pegar papelzinho para anotar, você tem tablet, você tem um sistema que você tem que operar. Se você não tiver o mínimo de capacitação, de envolvimento e saber que qualquer carreira que você venha a ter dentro de uma empresa do setor de alimentação fora do lar, é possível você ter uma vida digna, você crescer, você ter a sua família, ter sua casa. Com o tempo que eu tenho de estrada, quantas pessoas que trabalharam comigo e que têm histórias assim belíssimas, com filhos estudados, graduados e pós-doutorado fora do Brasil, com certeza, com o pai sendo garçom. E o pai começou sendo comim. Então, a gente precisa mudar muito esse conceito. E aí, isso, no meu ponto de vista, vai muito agora de um comportamento do empresário. Em na hora que o cara bater na porta que eu quero fazer isso, isso, isso. Tá, qual que é o mínimo de informação, de experiência que você tem? Você não tem? Não, então tá, vou te dar uma oportunidade. Mas tem esses cursos aqui para você fazer. Estimula. A Ensine, né? Tem ensino telepresencial, ou seja, você não precisa estar lá naquela hora, que muitas das vezes as faculdades dizem à noite, o cara pode estudar de manhã, de tarde, no horário livre. Ele faz o horário dele, né? E para nós, quando a Ensine fez formulou a ideia, né? A Despropan formulou a ideia, a Ana me chamou e falou assim: Fran, eu tenho uma novidade, quero compartilhar com vocês. Foi em dezembro de 2022 e eles iriam lançar em 2023, mas quero a sua opinião. Eu olhei para a cara dela e falei assim: como que você guardou isso tanto tempo? Por que você guardou isso tanto tempo, né? É isso que o mercado precisa. E é um curso totalmente fundamentado e voltado para que as pessoas que ali estudem, saem formadas, já possam estar engajadas no mercado. E aí eu fui falando com elas nossas percepções e o que seria, de fato, o ideal para que esse cara que acabasse de se formar viesse para o mercado. De fato, engrenasse no mercado de trabalho. Porque a nossa gastronomia local, até então, ela tem o curso, né? As pessoas que optam por fazer esse curso, é muito assim, já estou graduado, já estou aposentado, vou fazer por hobby, porque eu quero aprender a fazer bolo para os meus netos, eu quero cozinhar para minha família. Eles não se engajam no mercado. E eu falei com a Ana, você tem que pensar nisso que está aqui, ó. Você tem que fazer uma estratégia de que o cara sentou lá para estudar, o que ele paga de investimento mensal, quando ele cair no mercado de trabalho, ele fala assim: pô, valeu a pena. O que eu paguei na faculdade, o que eu paguei no meu conhecimento, agora eu estou... Upgrade de carreira. Exatamente. Né? Porque não adianta o cara entrar para uma faculdade, pagar lá mais de R$1.000 por mês, e você chega a ter um salário da classe, quase que a mesma coisa do valor da mensalidade. Aí quem que estimula? Aí fica difícil. Né? Existem as negociações que são feitas entre os patrões e os colaboradores, que melhoram. Eu falo abertamente, não existe ninguém que ganha um salário da classe. Sempre vai ganhar um plus. Né? Mas, para quem entrou para uma faculdade, se dedicou, investiu, ele não consegue ter estímulo para vir para o mercado. Então, eu falei: Ana, olha, se você não pensar nesse pedacinho aí, que é o mais importante, não flui. E parece que está dando super certo. Eu tenho acompanhado, inclusive, nos nossos associados, nós tivemos 2 associados que puderam colocar dois bolsistas, e esses associados acompanharam essa graduação, apontando o que poderia melhorar, o que poderia adequar, justamente, né? É uma curadoria. A Brasel teve um papel de curadoria dentro do curso. Para o mercado de trabalho. Para o mercado. Vamos salientar isso. Isso aí. Nós indicamos a Ana Paula, que é do Oliva Bistrô, lá de Bitpoca, que é chefe, e indicamos o Francisco, que é dono do restaurante Soberano.
Sim, Chicão. O Chicão, ele mesmo. E aí eles foram os curadores do curso, tem sido, porque eles estão acompanhando e dando as dicas para as metodologias se adequarem, elogiando o que foi bom e o que é compatível, né, através de 2 bolsas. Agora, um dos outros benefícios que para nós aqui a gente adora, porque sempre rende muita pauta, é essa incessante agenda de eventos que a Abrazel realiza para seus associados e para a sociedade. Sim. Como que isso é pensado, Fran? O que vem de fora, o que é que vem da Abrazel Nave Mãe, e o que vocês têm autonomia aqui para criar e decidir? Então, nós aqui, todas as Abrazeis regionais ou seccionais, elas são, obviamente, independentes para criar. E temos algumas marcas, algumas praxes que a gente faz aqui em Juiz de Fora, que é de nossa autonomia. No nosso calendário nacional, e que são os benefícios que a gente tem para os associados, nós temos, por exemplo, a FISPAL, que é uma das maiores feiras de food service da América Latina, e ela acontece em São Paulo. Então, quem é associado à Abrazel, por exemplo, não paga inscrição. Ele faz a inscrição através de um link com um código nosso, e aí ele não paga inscrição. E, de acordo com o número de interessados, nós montamos uma caravana e, geralmente, a gente busca uma parceria com o Sebrae e aí essa caravana sai quase que 0 a 0. Legal. O investimento é baixo. E chega lá, ele tem cursos à disposição, ele tem um lounge exclusivo da Abrazel com cerveja, durante várias horas do dia são passadas degustações de vários produtos e marcas. Tem sorteio de prêmios, por exemplo, no ano passado foi sorteado 2 playgrounds completos para restaurante a nível nacional. Temos também o Congresso da Abrazel, que acontece em Brasília. A FISPAL é junho. O Congresso é em agosto, onde a gente reúne com todos os representantes do Congresso Nacional. Também é convidado o presidente da República, e ali a gente se encontra para poder discutir e falar do setor de alimentação fora do lar. É a forma mais representativa que nós temos durante o ano, no sentido de estar mais próximo deles ali, se fazer ouvido ali naquele momento. Importantíssimo. E temos os encontros também nacionais que acontecem 2 vezes por ano. Agora vai ter no Amapá, e daqui a alguns dias nós estaremos lá no Amapá, para discutir, através do Conselho Nacional, né, as relações nacionais, as metas da Abrazel. Esse é o nosso calendário nacional. E local, agora nós temos a visita da nossa presidente regional, e nós vamos ter 2 momentos que vai ser aberto para os associados, e, obviamente, também vai ficar o convite aqui também para quem não é associado, estar indo conhecer a Abrazel pela voz da nossa presidente. Vai ser nos dias 26 e 27 de março. Vai ter um curso. Nós vamos lançar uma inscrição através do Simpla. E o número de vagas é limitado, são 50 vagas apenas, né? E vamos ter um café da manhã e vamos ter também um happy hour, que vai acontecer. Esse é o Abrazel na Estrada. Esse é o projeto Abrazel na Estrada, onde nós vamos receber a nossa presidente regional em Juiz de Fora. Agora, essa semana, amanhã ela estará em Viçosa, na Abrazel de Viçosa. Março aqui, abril, eu esqueci onde que ela vai estar, mas nós somos 9 regionais. Eu lembro o nome do presidente, mas não estou lembrando a cidade. E aí, ao longo do ano, ela vai fazer essas visitas. Perfeito. Né? E depois, logo em abril, a gente tem também as inscrições para o JF Sabor. O JF Sabor é o queridinho, né? É o Oscar. É o Oscar, é o brilho da Abrazel, é o amorzinho dos associados, é Juiz de Fora abraçando a causa, né? Então, assim, Juiz de Fora fica mais bonita, fica mais feliz, fica com vários sabores surpreendentes. Então, o JF Sabor, a cada ano que passa, ele vem crescendo cada vez mais. Cada ano é um desafio, Alexandre. Faço ideia. Para poder arrumar ideia, para poder surpreender os participantes, porque o JF Sabor, ele tem 2 momentos. O primeiro momento que a gente fala para o empresário.
por que participar, a importância, o poder da marca do JF Sabor com a marca dele, a criação do prato, as categorias. Então, nós trabalhamos aí de 2 a 3 meses conversando e falando para o empresário. Uma verdadeira catequese, né? Exatamente. Você definiu perfeitamente, uma verdadeira catequese. E em setembro é que vem o glamour, que é literalmente colocar todas essas delícias, toda essa construção, todo esse trabalho para que a sociedade como um todo possa degustar. Entendeu? Esse ano, 45 dias de festival, tradicionalmente em setembro, como vem sendo. É importante a gente ressaltar também que o JF Sabor está no calendário oficial da cidade, através de lei. Então, isso aí aconteceu, acho que em 2022, se eu não me engano, sou ruim de data, mas o vereador Sargento Melo Casal fez esse projeto de lei e trouxe o festival para essa, vamos dizer, para essa patente, né? Então, é muito orgulho de estar diante desse trabalho, dessa coisa fantástica que é o JF Sabor. Agora, é trabalhoso, porque a cada ano a gente começa a trabalhar com antecedência, né? Então, enquanto acontecia o JF Sabor de 2023, em paralelo já tinha uma equipe trabalhando em 2024, discutindo tema, categorias, identidade visual. Nós começamos a trabalhar efetivamente no JF Sabor para 2024 em outubro. Igual a escola de samba, está sempre um ano de antecedência. E o ano inteiro. Parece que amanhã começa a inscrição. A gente tem uma agenda que tem hora que eu fico assim, deixa eu parar, respirar, porque eu esperei 9 meses para nascer, então eu posso esperar mais 1 hora para isso acontecer. Porque tem que ter um trabalho de mente. Com que eu certeza. Não é brinquedo, não, porque tem hora que a gente pira. E esse ano é o Mundo em Minas. Exatamente. Esse é o desafio que nós vamos trazer aí para o pessoal estar construindo os pratos nessa pegada aí. A nossa ideia... Tem gente, às vezes, que fala assim, nossa, por que vocês fazem tanta coisa com mineridade? Gente, nós estamos em Minas. Uai, tem que valorizar o que é nosso. Tem que valorizar o que é nosso. Nós estamos aí trabalhando para falar que Juiz de Fora não tem praia, mas tem gastronomia, tem bons shows, tem hotelaria boa, tem turismo, tem um museu, tem shows. Tem tanta coisa boa. Muita coisa boa. Muita gente boa, Muita gente boa. Então, o JF Sabor, ele sempre vai ter uma raiz de exaltar a mineridade através de alguns pontos que, quando a gente esmiuçar o tema, aí vocês vão conseguir entender que o desafio não é simplesmente um prato mineiro. Porque quando a gente senta para discutir com o pessoal da gastronomia, começa a surgir os detalhezinhos. Vai inserir um produto? Como que vai ser? Qual que é o desafio? O ano passado, por exemplo, eu tive restaurante que não participou, por exemplo, porque não conseguiu fazer um prato que tivesse pelo menos um dos ingredientes, ou milho, ou cachaça, ou café. Entendi. E são 3 bases da nossa culinária. Sim, sim. Então, assim, isso, inclusive, nesse primeiro momento, falando do lado do empresário, é um lado desafiador, que é a criação, justamente, que a gente volta a cair na questão da mão de obra, que muitas das vezes não tem a pessoa capacitada na empresa, ou ele não se sente também à vontade para entrar e competir. Não, nossa, eu vou competir com esse restaurante aqui, eu não tenho chefe, eu cozinho porque minha mãe me ensinou, eu não vou entrar. Aí ele paralisa. Aí é aquele trabalho de catequese. Não é assim, vamos conversar, é desse jeito, a gente dá algumas ideias, cita alguns exemplos até convencer o cara a entrar. Então, nós vamos sempre estar prezando pela mineridade, valorizar o que é de Minas, o que é nosso, e falar a verdade, né? É a melhor comida, é a mineira. Sem dúvida alguma. Você vai em qualquer cantinho, aí você vai achar sempre alguém. E vai ter algum ingrediente mineira. Obrigatório esse ano? Vai. Você já sabe qual? Mandioca e cachaça. Mandioca e cachaça. Então, pô. Eles vão ter que criar... A criatividade aí é que vai reinar. Né?
Vai ter o cara que às vezes vai fazer a mandioquinha frita dele, flambado numa cachaça, flamba uma linguicinha aqui, outra ali, e a mineridade vai se fazendo presente, né? Claro, Mas claro. nós temos que valorizar. E a cachaça, eu defendo muito a questão da cachaça, porque é um produto genuinamente brasileiro, né? E por que a gente vai ficar valorizando o que não é nosso? Vamos valorizar o que é nosso. A cachaça ela surgiu e depois veio a vodka, né? Que não é nossa. Então, viu que a cachaça era crescente no Brasil, começaram a colocar vodka aqui dentro, para ser uma concorrente direta. Então, vamos tomar cachaça, gente. Isso aí. Vamos valorizar a cachaça. Excelentes produtores aqui na região. Temos aí várias rotas de cachaça para seguir, um turismo rural fascinante à disposição de todo mundo aqui. Então, vamos pegar e vamos olhar para o que é nosso. Valorizar nosso terroir. Com certeza, sempre, né? E a gente está falando aqui, Fran, de uma coisa muito importante, que é o associativismo. A força que, quando pessoas se juntam em torno de um bem comum, como que você consegue amadurecer um setor, criar novas oportunidades, criar novas possibilidades de enxugamento de despesas, de compras melhores, de networking melhor. E é algo que me lembra muito também a cooperativa financeira. O Sicredi tem aí, em sua premissa, a mesma capacidade de agregar e trazer soluções muito mais em conta para o seu cooperado do que a Abrazel também com o seu associado. Então, fica também aqui a nossa dica para você procurar o Sicredi, entender as taxas que o Sicredi pratica, abrir sua conta por lá e ver a quantidade de oportunidades que você tem para gerir ainda melhor o seu negócio, economizando. E outra, dentro do modelo de cooperativa financeira, o gerente te conhece pelo nome. Com certeza. Ele sabe das suas demandas, sabe das suas necessidades e tem o maior prazer em te ouvir. Então, fica aqui a nossa dica do Sicredi para melhorar o tempero financeiro do dia a dia aí dos associados da Abrazel. E eu queria até aproveitar esse momento também para trazer aqui uma pergunta muito especial que veio direto dos nossos amigos da Crescento. Vamos ver? É o Gabriel. Tem a pergunta para você. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou gerente financeiro aqui na Crescento. A Abrazel, como uma associação, tem contato com empresas de diversos tamanhos e maturidade de negócio. Qual é, na sua opinião, a maior dificuldade que esses empreendedores enfrentam? Ô, Gabriel, olha, uma das maiores dificuldades dos nossos associados é linha de crédito. Principalmente porque no pós-pandemia, muitas empresas, muitos CNPJs contraíram dívidas, né, para poder se manter aberto. Então, essa dificuldade, inclusive, de ter aí restrições ou pendências em CNPJs também é um gargalo das empresas, que estão ainda trabalhando sem lucro porque tem um passivo a ser assumido. E aí, o que eles oferem hoje em dia no faturamento, além de ter que cobrir as despesas ordinárias da empresa, há uma necessidade de cobrir os débitos do passado. Então, olha com carinho, arruma condição especial e atende os nossos associados. É isso aí, a pergunta do especialista respondida pela presidente da Abrazel. Muito obrigado, viu, Fran? De nada. Agora, uma pergunta pessoal. Quando que a empreendedora, a líder do a priori, da Estância Dom Viçoso, se torna a presidente da Abrazel? Como é que isso se deu, Fran? Então, não era uma coisa esperada, né? Falando assim, de uma forma muito pessoal, muito intrínseca, um dia eu falei com a minha consultora, mentora, terapeuta. Falei assim, eu um dia tinha vontade de ser presidente da Abrazel. Eu só falei isso com ela. Isso era 2014 ou 2015. Passou, morreu o assunto, não falei mais nada. Quando foi em 2018, se eu não me engano, não sou boa de data, surgiu a oportunidade, porque a nossa presidente, em exercício, teve que se afastar por situações de saúde. E eu era a vice dela, mas é porque nós não temos essa nomenclatura de vice, né? Eu era a primeira
primeira conselheira. Primeira conselheira. É presidente e primeiro conselheiro. Tá. Então, no caso, quem assumia era o primeiro conselheiro. Ela me ligou, falou assim, você vai ter que assumir? Aí eu, oi? Peraí, como assim? Não, você está ficando doida, você se vira. E eu, assim, sabe quando você entra num negócio para compor? Na época, nós estávamos numa reunião e todo mundo, não, eu não quero ser o primeiro, eu não quero, e aquela discussão foi, nós estávamos até na chimarrão, e discute daqui, discute daqui. Eu falei, gente, põe meu nome aí, vamos acabar com tá isso. Bom, né? Você tá quer bom, ir, Franciele? põe aí. Tá bom, pode pôr. Põe aí, então, e passa a pauta, vamos seguir. E aí foi assim que aconteceu. Então, foi um desafio muito grande, né? As palavras têm poder, né, dona Franciele? E uma coisa assim, que eu falei assim, eu tinha vontade, sabe? Mas assim... O universo ouviu e te amou. Nessa época, eu não estava aberta a esse conceito de universo, de energia. Eu estava iniciando uma nova jornada, me abrindo para uma nova jornada de autoconhecimento. Eu sempre fui fã de autoconhecimento. Desde os meus 23 anos, eu trabalho em terapia e etc. Mas a minha alavancada maior foi nessa época aí dos 2014, que eu conheci uma profissional que literalmente virou a minha chave. E assim a gente foi. E aí, quando eu chegava para conversar com ela nas primeiras sessões, ela falava de energia. Eu falei assim, gente, essa mulher está fora da casinha, ela é doida, o que é isso? O que é aquilo? E aí, quando eu fui vendo as coisas acontecerem, eu falei assim, cara, esse negócio existe mesmo. Isso faz diferença. E hoje eu te falo que uma das coisas que mais me traz resultado na Abrazel, na forma de conduzir a Abrazel, na forma de conduzir o meu trabalho fora da Abrazel, são essas crenças que eu aceitei, esse autoconhecimento, esse investir no meu eu. Então, isso traz, às vezes, resultados que eu fico assim, nossa, quanta graça, quanta benevolência eu tenho. Hoje é muito difícil para eu falar para você assim, uma coisa ruim, sei lá. Eu aprendi a ressignificar e aquilo eu não consigo nem expressar para você que aquilo foi ruim. Pela ressignificação, por tudo de positivo que isso trouxe aí nessa jornada daqui para frente, entendeu? Bacana, hein? Então, foi assim, esse susto de assumir uma entidade, e uma entidade que, assim, quem é a Franciele? E eu ficava assim, quantos líderes já passaram por essa presidência, quantas marcas fortes tem nessa presidência, como que vai ser esse desafio? Mas eu falei assim, gente, se veio para mim é porque eu dou conta. Eu posso falar aqui abertamente que um dos primeiros contatos que eu tive foi com o Sérgio do Procopão e com o João do Fátima. E, assim, depois de um tempo, e esse tempo foi assim, uns 3 meses no máximo, eles falaram comigo, parabéns, que talento escondido, e nós não tínhamos visto isso. Bacana. Então, isso... Ainda mais vindo desses dois Jedis da gastronomia, né? Exatamente. Então, isso impulsionou muito. E olhando também pelo lado dos nossos conselheiros consultivos, que são os ex-presidentes, eu ainda peguei a gestão da Abrazel quando eu vim reorganizando, reformulando as coisas, e veio a pandemia. E aí, na hora que a gente começava a colocar o avião na pista para ele decolar, ele teve que parar. E botar máscara. Exatamente. E aí foi o meu maior desafio frente a a esse momento que ninguém sabia o que ia acontecer. Eu resolvi muita coisa e foi assim, à medida que as coisas iam se resolvendo dentro do que era possível, a gente ia recebendo um elogio que nos dava mais força, porque era 24 horas praticamente, e se não fosse o meu trabalho de equilíbrio pessoal,
eu me sentia mãe responsável pelas aflições. Eles me ligavam, alguns me ligou um dia chorando, desesperado, que tinha pego o empréstimo e como é que ia fazer, que mandou fechar. E a empresa dele é mais de uma empresa, é praticamente um grupo. Então, era na casa aí de 2 milhões para poder manter tudo aberto. E aí veio uma normatização, aí eu tremia, eu chorava, falava assim, gente, eu tenho que concentrar, eu tenho as minhas responsabilidades, eu não tenho como operar milagre. Então, eu tinha que ter um equilíbrio de saber até onde eu podia ir, mas era quase impossível você não sentir a dor do outro. Então, assim, foi um momento muito singular, muito ímpar. Exigiu muito da Franciele, enquanto ser humano, se equilibrar, saber que todo mundo tinha dificuldades e que eu não era Deus, mas eu podia fazer um mínimo, né? E, enfim, foi isso. Foi um dos maiores aprendizados que eu tive, foi passar a pandemia, né? E modéstia à parte, e de todos os feedbacks, foi uma representatividade muito feita, não só localmente, mas também a nível nacional, que o primeiro protocolo a ser apresentado foi pela Brasel, quando a pandemia começou. Joana da Mata. Não, a Brasel Nacional. A Brasel Nacional direcionou o primeiro protocolo. Só que isso foi tudo construído com tudo que as regionais e seccionais iam fazendo em conjunto com a nacional. Sim. Né? Então, a primeira ideia de protocolo a ser seguida saiu da Brasel. Então, a gente carrega com muito orgulho esse legado. A ideia também da ajuda que teve dos R$600 foi algo que surgiu pela Abrazel, através do nosso presidente nacional, quando ele chegou no presidente da República e falou com ele, é muito sério o que está acontecendo. E aí ele falou, e aí na época o Bolsonaro pegou no braço dele, vem aqui comigo que você tem que falar isso para o Paulo Guedes. Eles foram andando até o Paulo Guedes e chegou lá e falou assim, Paulo Guedes, escuta o que esse cara tem para falar para você. E isso o Paulinho Solmuth fala em todos os lugares, como que isso aconteceu. E dali surgiu a ideia do auxílio, porque se não houvesse nenhum tipo de auxílio por parte do governo federal, a catástrofe ia ser muito maior. Não era um auxílio exclusivamente para o setor, mas para a sociedade como um todo, como foi estendido. Então, a Brasel carrega isso com muito orgulho e fala disso com muito orgulho, essas iniciativas primárias que foram realizadas, né? E a gente aqui foi replicando, levando isso a conhecimento, né? Na época da pandemia. E nós estamos entrando na reta final do nosso papo. Que pena. Aqui. Eu achando que ia ser muito tempo, porque 1 hora praticamente é muito tempo. Mas eu separei aqui algumas perguntas que são clássicas de temporadas anteriores do programa Zine Negócios, que agora voltaram para a gente poder encerrar o nosso bate-papo. Eu queria saber qual foi o maior erro que você cometeu na sua carreira e como que você lidou com ele. Na minha carreira, na minha vida como um todo, foi o tempo em que eu não tomei as rédeas da minha própria vida, do meu próprio negócio, e fui deixando em terceiros. E na hora que eu resolvi tomar, de fato, o meu lugar, obviamente que eu colhi alguns dissabores, mas dissabores esses que foram ressignificados, que foram consertados ao longo dessa caminhada, e conforme eu havia lhe falado, para eu dizer de dificuldade, de erro, é quase impossível, porque tudo foi ressignificado, tudo foi trago para uma realidade que é o que eu precisava para evoluir, aprender e chegar onde eu queria chegar. Sem dúvida. Então, fica essa dica, assumir a própria vida com as suas próprias mãos, pernas e, principalmente, cabeça. É isso aí. Eu queria que você indicasse para a nossa audiência um livro que seja inspirador. Esse livro eu amo muito. Comer, Rezar e Amar. É clássico.
tem algumas partes que é meio mamão com açúcar, mas eu nunca li um livro que retratasse com tanta fidelidade sentimentos. Uhum. E foi o que mais me prendeu. E era um livro instigante, viciante, e que eu não parava de ler porque eu queria saber o porquê que ela estava assim, assado, e aí eu virava noites e noites até acabar o livro. E depois virou um filme com a Julia Roberts, mas né? o livro, por esse livro, eu consigo ver que realmente, quando se fala o livro é melhor do que o vídeo, porque o livro é bem mais completo. E você indica para nós um filme ou uma série inspiradora? Um filme inspirador e extremamente completo é Viva, a Vida é uma Festa. É um filme maravilhoso, da Pixar. Maravigold, é espiritualidade, é energia, é quebra de padrões, é você lutar e assumir quem você realmente, de fato, vai ser, independente do que a sua família, seus amigos acreditam, e fazer aquilo se tornar realidade. O Miguel é um bonequinho, é um filme infantil, mas com uma mensagem maravilhosa. Então, vale a pena. Fran, pergunta bônus, para a gente poder encerrar aqui, eu ir para os agradecimentos finais e, claro, passar para você também. Juiz de Fora tem sabor de quê, hein? Nossa, que pergunta difícil. Você me compromete fazendo uma pergunta dessa. Não é? A liderança do JF Sabor tem que falar. Sabor de quê que tem a nossa Manchester Mineira? Coxinha. Muito bom, muito bom, muito bom. É um clássico, né? É um clássico, ai. Qual festa, qual comemoração, qual lugar que você vai que se não tiver a danada da coxinha, não tem festa. Muito bom, muito bom, muito bom. Tudo termina com coxinha. Ô, Fran, mais uma vez queria agradecer o seu tempo, agradecer a sua agenda de você estar conosco aqui hoje, agradecer a equipe toda da Abrazel que nos ajudou a trazer a Fran para cá, nesse mês de março tão importante, para a gente poder trazer visibilidade ao trabalho de todas as mulheres. Uma pena que a gente ainda tenha que falar em visibilidade para as mulheres, mas se essa é a nossa missão, vamos trazê-la à luz e vamos comprar esse momento de falar sobre isso. E agradecer também aos nossos patrocinadores, a Crescento e a Sicredi. Muitíssimo obrigado por seguirem aí apoiando e investindo no nosso trabalho para que mais histórias empreendedoras e inspiradoras, como a da Franciele, que hoje é a presidente da Abrazel, possa vir à luz e ser inspiração aí para os futuros empreendedores. Suas últimas palavras aqui conosco hoje. Eu que tenho que agradecer a você, Alexandre. Você faz, através do seu trabalho, Juiz de Fora acontecer. Conheço o Zine desde o iniciozinho. Lembro de uma frase sua dos nossos conterrâneos, Gildo, Danilo, que da época da Futuro, que um dia você falou assim, esses meninos vão estar comigo, estão todos aí. Estão todos aí. E é um orgulho muito grande ver todo esse trabalho chegar onde você chegou. Eu estava lá em casa outro dia vendo murais do Zine Cultural no A Priori, foto impressa. Gente, é mesmo. Muitos murais. Isso aí. Muita coisa legal. Então, Juiz de Fora é a cara do Zine. E você que está nos assistindo, cola no Zine, que só tem coisa boa. É isso aí. Muito obrigado, tá, Fran? E a você que esteve conosco aqui, nos assistindo através do YouTube ou nos ouvindo também através do Spotify, muitíssimo obrigado. Lembre-se de inscrever-se no nosso canal e compartilhar esse bate-papo com todos ao seu redor. Muito obrigado, Fran. Obrigado a vocês. E até o próximo programa Zine Negócios. Nós vamos falar aí sobre os 15 anos completados em 2023 do Independência Shopping e quais são os planos para o ano de 2024. Se liga!